Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao nosso canal e hoje nós vamos falar nas nossas conversas pastorais sobre um assunto extremamente importante, que é o luto. Talvez você já tenha vivenciado essa experiência de ter que lidar com o luto diretamente na sua vida, ou certamente você já teve que conviver com alguma pessoa enlutada, que perdeu algum ente querido, e você convive com essa pessoa, né? Então, essa é uma situação realmente desafiadora dentro da Igreja do Senhor e nós precisamos também aprender a lidar com essa situação. Existem pastores que são especialistas em lidar com o luto, existem psicólogos que também se especializam nessa área, exatamente porque essa é uma situação que praticamente todo ser humano vai ter que lidar alguma vez na sua vida. Então é importante que a gente aprenda alguns aspectos de como lidar com essa situação. Em primeiro lugar, a gente vê biblicamente que João, capítulo 11, o Evangelho de João, nos mostra que Jesus perdeu uma pessoa a qual ele amava, a qual ele tinha em alta consideração. Lázaro era um amigo de Jesus e o texto diz que Jesus chorou pela partida de Lázaro. É claro que Jesus chega até a casa onde ele estava, até o sepulcro onde ele estava, e ele pede que a pedra seja retirada, chama Lázaro para fora e Lázaro passa ali pela ressurreição. No entanto, Lázaro ressuscitou apenas aquela vez, depois ele morreu e aguarda a ressurreição eterna, quando nós também passaremos por essa ressurreição, e é assim que nós cremos como cristãos, nós cremos na ressurreição e cremos que o Senhor, ainda que a gente morra aqui na nossa vida terrena, se nós temos Cristo em nosso coração, se nós temos fé no nosso Senhor Jesus, nós passaremos pela ressurreição no dia em que Ele voltar. Então, Jesus nos mostra que é lícito, no momento de luto, no momento de perda, chorar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o luto vai trazer lágrimas. E é normal, é natural que a pessoa chore nesse momento da perda de um ente querido. Eu me lembro da primeiro velório que eu fui convidado a fazer como pastor, e nesse velório a situação era muito complicada, porque foi de uma criança de 8 anos, e eu estava junto com outros pastores que estavam celebrando esse culto de despedida. O caixão da criança estava lacrado, porque a criança tinha sido violentada e depois aconteceram diversas coisas e o corpo foi abandonado num terreno baldio e achado dias depois, já em estado de decomposição. E a situação era muito complicada. Nós estávamos ali no pátio da escola onde a menina estudava. Nós fomos convidados pela família a fazer aquele culto de despedida, e o grito das pessoas que estavam ali participando daquele culto era um grito por justiça. Afinal, aquele bandido, não dá para dizer que é um ser humano, aquela pessoa que praticou esse ato com aquela menina. Provavelmente ele estava solto e provavelmente colocando a vida de outras pessoas também em risco. E grito de justiça na boca daquelas pessoas, daquelas crianças que eram colegas de turma da menina, também os professores ali que estavam com camisetas com a foto da menina, e foi uma situação muito, muito complicada, porque quando nós pensamos na questão da justiça, nós clamamos para que Deus faça a justiça, mas nem sempre a justiça é feita da forma como a gente entende que deve ser feita, e por isso a gente pode até
declarar, né? Ou a gente pode até pensar que foi algo injusto tudo isso que aconteceu. O fato é que a situação era muito difícil e a gente foi convidado a prestar apoio, assistência à família enlutada, à escola que estava enlutada, aos alunos que estavam ali chorando a perda dessa menina que fazia parte do ambiente escolar, que frequentava também a nossa igreja. Enfim, foi uma situação super difícil de lidar, mas eu creio que o Senhor colocou as palavras certas na boca dos pastores que estavam ali compartilhando, eu não falei nada naquele dia, né? Eu só abracei as pessoas e ofereci ali o meu ombro para que as pessoas chorassem e eu pudesse chorar junto com essas pessoas, né? A Bíblia diz também no Sermão do Monte que bem-aventurados são os que choram, pois eles serão consolados. Então, quando nós passamos por essa situação de luto, é lícito que a gente chore, é lícito que a gente passe por um momento de tristeza da despedida, ainda que a gente creia no nosso coração que é uma passagem, ainda que a gente entenda que um dia nós nos encontraremos com essa pessoa na eternidade, estaremos juntos com ela para poder celebrar a eternidade, a plenitude da companhia de Jesus, estabelecendo o seu reino eterno na terra. Enfim, né, nós cremos nisso tudo, cremos na ressurreição, cremos que um dia nós estaremos juntos, mas ainda assim existe a dor da separação e é lícito que a gente chore nesse momento de dor e de perda. Nessa semana eu fui convidado a lidar também com uma situação de luto dentro de uma das igrejas a qual eu sirvo como pastor, e nessa situação a gente se vê um pouco assim de mãos atadas. É uma situação em que a gente ora, a gente acredita, mas o máximo que a gente pode fazer é realmente dar um abraço, é crer que o Senhor está, por meio da ação do Espírito Santo, consolando os corações. O Espírito Santo é o Paracletos. O Espírito Santo é aquele que anda ao lado, é aquele que oferece às pessoas o consolo. Então, o Espírito Santo é o Consolador. Jesus disse que ele precisava subir para que viesse então o Consolador. E o Espírito Santo tem esse papel de Consolador aqui na terra. Ele nos consola, e a palavra consolo tem dois sentidos. No sentido bíblico, né? O consolo no sentido de que a gente precisa de um afago, de um abraço, de um lugar de descanso, mas o consolo também tem o sentido de exortação, ou seja, de nos animar, de nos elevar. Então essa palavra consolo tem esse sentido também de nos colocar para cima, né, novamente. Então é interessante a gente pensar que o Espírito Santo é esse que preenche o vazio dos nossos corações, trazendo esse consolo, mas ele não apenas nos conforta em relação à perda de alguém, mas ele nos anima, nos traz para cima quando a gente realmente precisa. Se nós pensarmos, né, nas fases do luto, né, quando uma pessoa perde um ente querido, nós temos algumas fases, segundo a psicologia, né? A primeira fase que a pessoa passa é a fase da negação. Então, tradicionalmente, a pessoa ela fica ali negando os fatos, né? Puxa, isso não aconteceu, o que está acontecendo, né? Às vezes a pessoa fica até sem entender o que está acontecendo, mas essa é a primeira fase do luto, né? Então, o luto ele vai evoluindo, né? E depois a pessoa passa por uma situação de raiva, ela começa a
de repente descontar algumas raivas, algumas angústias que estavam dentro do seu coração, especialmente nas pessoas da sua convivência. E nesse momento é preciso muito cuidado, né? Pode ser que cada pessoa seja diferente e essas fases aconteçam de uma forma não linear, ou seja, pode ser que aconteça raiva antes da negação, né? Então não existe uma regra para que todo mundo passe por essas fases, né? O fato é que essas fases existem, né? Então tem a fase também da depressão, ou seja, quando a pessoa começa a cair em si da ausência daquela pessoa, daquele ente querido, a pessoa começa a sentir uma tristeza muito grande. E essa tristeza pode ser um sofrimento intenso, uma melancolia, uma culpa ou até mesmo uma desesperança. E isso pode culminar numa situação que pode até fugir do controle. Então, é importante que as pessoas da convivência da pessoa enlutada fiquem atentas para algumas situações em que a pessoa enlutada pode estar passando. E por último, vem a fase da aceitação. Então, o luto, ele precisa evoluir para essa fase da aceitação, até o ponto em que a pessoa olhe para aquela situação, para aquele luto, né, e não sinta mais dor, ela consiga vencer aquela ausência. Claro que o vazio no coração, né, psicologicamente falando, um vazio no coração não pode ser preenchido por outra pessoa, né, mas teologicamente falando, esse vazio, né, biblicamente falando, esse vazio pode ser preenchido pela presença de Deus e pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então, quando a pessoa chega nessa fase de aceitação, é o momento em que ela começa a se animar e voltar a viver, voltar à vida. Agora, é interessante que para algumas pessoas esse processo de luto pode durar dias. Para outras pessoas, esse processo de luto dura anos. E para muitas pessoas, é interessante isso, que para muitas pessoas, as pessoas não conseguem nem vencer esse processo de luto. E aqui eu quero compartilhar algumas dicas bem práticas de como você pode lidar com essa situação de luto. Claro que nós estamos falando de coisas práticas, né? Nós não estamos falando exatamente de uma situação em que a Bíblia nos traz instrução clara em relação aos passos que nós devemos tomar, mas nós sabemos que numa postura pastoral, numa forma pastoral de lidar com a situação do luto, nós temos algumas práticas comuns que nós entendemos que pode funcionar. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus, Ele é Senhor da nossa história. Em primeiro lugar, nós precisamos colocar Deus no seu devido lugar. Deus é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da nossa história e Ele tem o poder de dar a vida e de tirar a vida também. Então, quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos essa confiança a Deus, né, nós passamos a compreender um pouquinho mais do que é propósito do Senhor com a partida de entes queridos, né? Nós precisamos também transmitir para a pessoa que está enlutada que ela precisa confiar em algumas pessoas, confiar nas pessoas que estão ali próximas a ela, confiar naquele que está oferecendo o seu ombro amigo, naquele que está, de repente, caminhando com essa pessoa enlutada em todo o processo. Então, a pessoa enlutada, ela precisa, em primeiro lugar, confiar em Deus e, em segundo lugar, confiar em pessoas que vão continuar com ela nessa caminhada de luto. Tá? Segundo ponto importante aqui, segunda dica importante, é que a pessoa enlutada, ela deve procurar fazer orações claras,
diante de Deus, expressando os seus sentimentos. Deus conhece a dor do nosso coração. Deus conhece a dor do seu luto. Deus conhece, é verdade. Mas quando você expressa isso diante de Deus, quando você escancara as portas do seu coração diante de Deus, você está depositando os seus sentimentos, a sua dor aos pés da cruz. Isso faz toda a diferença para você lidar com o luto. Então, faça orações sinceras diante de Deus. Diga: Senhor, eu sinto uma dor muito forte dentro de mim. Eu sinto uma ausência muito grande. Eu sinto saudade daquela pessoa. Eu sinto a falta daquela pessoa. Eu sinto isso, eu sinto aquilo. Coloca tudo isso diante de Deus. Deixe que as lágrimas escorram no seu rosto. Não precisa se preocupar com isso. O luto, né, faz com o luto, na verdade, é essa fase onde nós temos essa prerrogativa, né, essa liberdade de derramar as nossas lágrimas. Terceira dica: evite ficar pensando em práticas espíritas ou supersticiosas, né? Então, tem muita gente que acredita que, por exemplo, em reencarnação. E a Bíblia é muito clara em dizer que ao homem é dado viver apenas uma só vez, morrer e enfrentar o juízo. Então, na Bíblia, nós temos versículos claros que demonstram que a reencarnação ela não existe. Então, evite ficar pensando nesse tipo de situação. Ou também a prática de mandingas, né? Coisas que de repente podem até atrapalhar. Por exemplo, eu lembro de uma pessoa que faleceu dentro de um círculo mais estendido do meu relacionamento familiar, e essa pessoa, as pessoas ao meu redor ali receberam a informação de que essa pessoa falecida, ela faleceu com sede. No momento da partida, ela estava com sede. E aí, o que acontece? No dia de finados, né, no dia do velório, né, um monte de gente com um copinho de água ali, como se fosse dar água para beber para aquela pessoa. Então, esse tipo de prática é uma prática supersticiosa que, de alguma forma, tenta amenizar a culpa ali por não ter dado água para a pessoa, por exemplo, mas isso não é a prática mais correta, né, em se tratando da prática bíblica, né, aquilo que nós entendemos da prática correta do Evangelho do Senhor. Basta nós confiarmos que o Senhor é Deus, né, e basta que nós confiemos que ao homem, à pessoa, é dado viver apenas uma só vez e enfrentar o juízo. A partir do momento que aquele corpo ele está sem alma ali, ele não passa de pó, porque ele vai voltar para o pó, né? Ali ele vai entrar em decomposição, e a alma já está com o Senhor aguardando o dia da ressurreição. Então, não adianta você levar um copo de água ali, né? Essas práticas meio esquisitas que podem, de alguma forma, até atrapalhar a pessoa que está enlutada e está querendo vencer o luto, né? Outra dica importante, que é a quarta dica, né? A pessoa enlutada, ela precisa evitar o isolamento. Uma tendência natural da pessoa, quando ela está passando pelo luto, é ela não querer conversar sobre o assunto, ela não querer lidar com o assunto, ela não querer lidar com os bens, as coisas, né, as roupas, enfim, tudo ali que sobrou da pessoa que faleceu, né? Então, isso pode não ser uma coisa tão legal. Não se isole. Se você está passando por luto,
luto, se você está passando por uma situação de ter perdido algum ente querido, não se isole. Procure pessoas para que você possa conviver, procure de alguma forma abrir o seu coração. É claro que a gente entende que a pessoa precisa ter o tempo dela, precisa de descanso, inclusive, porque certamente o velório e o processo, né, de lidar com o enterro, com todas as coisas que cercam a partida de uma pessoa, é uma coisa muito cansativa. Então, precisa lidar com situações muito burocráticas e essa burocracia toda provoca um certo cansaço. Então, nada mais justo do que a pessoa descansar e, no momento ideal, ela procurar a convivência de familiares, de outras pessoas que possam servir também de consolo, naquele sentido, de te animar, de te levar para cima, né? Então, essa é a quinta dica. Além de não se isolar, né, a quinta dica é conte com amigos e familiares. Né? Então, se junte a pessoas que possam, de alguma forma, te ajudar a vencer esse período de luto. Claro que é o que já foi reforçado aqui, no tempo adequado. No tempo adequado, você precisa se levantar da cama, abrir as janelas e, enfim, encarar a situação. Pode parecer uma coisa muito boba, mas eu já passei por algumas situações de tristeza por um período prolongado. Não foi por luto, mas foi por algumas outras situações. E se você perceber, a prática da pessoa que está passando por uma tristeza profunda, por um período prolongado, ou que está à beira da depressão, é geralmente acordar tarde, né? A pessoa acaba dormindo tarde, acorda tarde e ela perde boa parte do dia, né? E ela não consegue ver a luz do sol, por exemplo, né? Então ela não consegue abrir as janelas da casa. As pessoas que estão sentindo uma tristeza profunda, elas costumam se fechar, se encasular como um mecanismo de proteção. Mas o ideal é que você vença esse casulo, esse encasulamento, né? E no momento adequado você possa abrir as janelas e experimentar o sol, né? Experimentar a vida, experimentar o dia, né? Então evite dormir muito tarde, acordar muito tarde, né? Acorde cedo, abra sua janela, né? E quando estava compartilhando, né, que quando eu estava passando por esse momento de tristeza prolongada, uma das coisas que me ajudou muito foi acordar de manhã e a primeira coisa que eu fazia, abrir as janelas de casa. Mantinha as coisas limpas dentro de casa, porque isso ajuda a gente a vencer a tristeza, né? Então, não deixe as coisas acumulando, né? Trabalho acumulado, sujeira acumulada, né? É importante você vivenciar o luto, mas é importante também você manter as coisas limpas, organizadas, para que essa tristeza não se prolongue por um tempo que não é devido, né? Então, a sexta dica é expresse os seus sentimentos. É importante que você fale para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus amigos, familiares, fale aquilo que você está sentindo, né? Então, eu ainda sinto falta, eu ainda sinto ausência. Não é problema nenhum você, às vezes, né, repetir algumas vezes esse processo de falar para as pessoas aquilo que você está sentindo. É normal que você sinta isso e é indicado que você passe por esse momento de sentir, né, e esses sentimentos voltem de vez em quando, né? Então é um ressentimento, né? Você passa por aquela situação e aí você sente novamente no futuro. Então, fale com as pessoas ao seu redor, vivencie o luto, expresse seus sentimentos, mas vem aí a oitava dica, né? Faça um rito de despedida. O que é esse rito de despedida? Quando as pessoas estão ali na UTI, no hospital, os médicos costumam chamar a família e fazer o seguinte, olha, e falar, né? Nós não temos mais nada
para fazer, e agora o que nós vamos fazer é só paliativo, né? Ou seja, só os cuidados para que a pessoa não sinta dor, para que ela possa ter uma boa morte, né? Uma eutanásia, né? Uma boa morte, uma morte mais tranquila, uma passagem mais tranquila. Então, os médicos, eles costumam fazer esse processo de chamar a família, chamar as pessoas próximas para se despedir daquela pessoa que está hospitalizada. Então, esse rito é importante. É muito importante que na hora que o médico chama, né, a pessoa se despeça realmente. Então, faça uma oração diante de Deus. Senhor, eu entrego a vida do meu pai, da minha mãe, né, do meu tio, da minha tia, da minha avó, do meu filho, da minha filha, do meu primo, enfim, do meu amigo, da pessoa que está ali diante de mim. Eu entrego diante do Senhor essa vida e libero para que aconteça a passagem de uma forma tranquila. E é muito interessante que quando acontece essa despedida, ainda ali no hospital, as pessoas que conseguem fazer isso lidam melhor com a situação. Tem alguns casos aí que eu já tive que lidar, inclusive, de alguns filhos que, por exemplo, não quiseram se despedir da mãe. Eu não quero ver a minha mãe acamada, eu não quero ver a minha mãe entubada, eu não quero ver a minha mãe no leito de UTI, enfim, né? A pessoa escolheu não ver a sua mãe naquele momento. No entanto, depois da partida da mãe, foi muito difícil desse filho lidar com toda essa situação, né? Então, é importante que faça esse rito de despedida. E se você não fez quando foi lhe dada a oportunidade, faça agora. Faça agora. Então, tire um momento para você orar mesmo diante de Deus, colocar a vida dessa pessoa diante de Deus, ainda que essa pessoa já tenha partido e às vezes partiu há muitos anos, né? Faça alguma forma, né, de expressar né, aquilo que você sente em relação à pessoa, né? Você coloca isso diante de Deus, né, e você expressa para aquela pessoa, liberando a pessoa para que ela possa ter essa passagem, e vai ser importante que no seu coração isso vai ser tratado. Então, algumas pessoas que, por exemplo, não participaram do enterro, né? O velório e o enterro, gente, pode parecer uma coisa meio estranha, né? Tem muita gente que não gosta, eu mesmo não gosto, né? Não gosto de ir no velório, de estar no enterro das pessoas. Eu faço isso porque é a minha função como pastor, né? Atendo as pessoas enlutadas nesse momento de dor, no momento da partida, e com alguns familiares eu já fugi de algumas situações assim, de ficar muito tempo no velório e tal, mas eu fui ao velório. Eu fui até o enterro, porque eu entendo que é importante esse processo de despedida. E não sei se vocês já perceberam que a despedida ela acontece de uma forma lenta, né? Exceto quando a gente estava na pandemia, que as pessoas não podiam nem mesmo ter velório, né? Eu tive que fazer um velório uma vez, de uma pessoa que ficou ali cerca de 30 minutos dentro do salão, e todas as pessoas que estavam ali de máscara, apenas os familiares, é claro, estavam de máscara, e o velório foi com o caixão fechado, mas nós fizemos ali uma despedida, né? Então, existem alguns casos que a despedida não pode ser feita com o corpo ali, com a pessoa em vida no hospital, né? Ou com o corpo diante das pessoas ali no velório ou no cemitério. Então, faça isso de uma forma simbólica, representativa. De repente você ainda perdeu um filho, e você ainda sente o filho nos seus braços.
Pegue um travesseiro ali que represente esse filho e entrega diante do Senhor. Faça esse rito de despedida, esse rito de entrega. É importante, tá bom? Fica a dica aí para te ajudar a vencer o luto, tá certo? A 9ª dica, tá? Vamos lá. Não se sentir culpado ou culpada por você continuar vivendo, né? A pessoa ela já partiu, né? E você precisa continuar vivendo. Então, assuma que você vai continuar vivendo e você precisa honrar, né, a vida daquela pessoa que já se foi. Então, não é ideal que você se sinta culpado pela morte de alguém, né? Culpado por continuar vivo, né? Tem muita gente que se sente assim, né? Culpado por continuar vivo. Então, não tenha esse tipo de culpa, livre-se dessa culpa. Se você tem esse tipo de sentimento no seu coração, coloca isso diante de Deus, tá certo? Você também não tem que se sentir culpado por uma morte que aconteceu por alguma enfermidade, por alguma evolução de vírus, bactérias, enfim, né? Eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. É verdade, você poderia ter cuidado, você poderia em vida ter feito diversas coisas, mas agora não adianta mais chorar o leite derramado. Então, o fato é que a pessoa se foi. Então, não carregue culpas desnecessárias, né? Não carregue culpas, porque eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, mas não fez, né? E isso, né, provavelmente não mudaria também o destino da pessoa, né? Então, às vezes a gente fica criando hipóteses na nossa mente. Mas se eu tivesse feito isso, a pessoa não teria morrido, não teria falecido. Depende muito de cada circunstância, é claro, mas não carregue culpas desnecessárias. Isso pode atrapalhar no seu processo de luto, tá bom? E a última dica é importantíssima. Busque ajuda. Busque ajuda, e se você perceber que a tristeza já te acompanha há muito tempo, há mais de 15 dias, por exemplo, né? Se é uma tristeza profunda, algo que te impede até mesmo de continuar trabalhando, de se levantar da cama e fazer as suas atividades rotineiras, então busque ajuda médica. Claro que ajuda psicológica você deve procurar em diversas situações, e antes mesmo de chegar a esse ponto de uma tristeza muito profunda, você precisa procurar a ajuda de um psicólogo. O psicólogo ele vai te ajudar a você se conhecer melhor, a você expressar os seus sentimentos, colocar tudo que precisa para fora, evita que você carregue essas culpas desnecessárias, né? Então busque ajuda psicológica. E ajuda psicológica, gente, a gente precisa para diversas situações da nossa vida, né? Quando você está prestes a tomar alguma decisão importante, né? Quando acontece essa situação de luto, é importante que você busque a ajuda de um profissional capacitado para lidar com essa situação. E é claro que a ajuda pastoral vai ser importante nessa hora? Vai ser muito importante, mas nós somos dotados de corpo, alma e espírito, né? Então nós precisamos cuidar dos três de uma forma mais holística, né? De uma forma mais integral. O pastor certamente vai ter o maior prazer de cuidar de você espiritualmente, orando por você, né, favorecendo para que você viva espiritualmente melhor. E o Espírito, claro, que vai te dar uma conexão emocional muito melhor, vai fazer com que você viva emocionalmente melhor, mas nem sempre não só a experiência espiritual é o suficiente, mas você precisa, de repente, de um auxílio emocional. E nessa condição, busque a ajuda de um psicólogo e, de repente, né, busque também a ajuda de alguém que vai te ajudar fisicamente, né? Então, exercícios para poder vencer o luto, né, e as situações emocionais que
são provocadas por causa do luto, é extremamente importante que você ocupe a sua mente com outras atividades, ocupe também o seu corpo com atividades físicas e atividades laborais que vão fazer com que você evolua sempre e vença o luto, se Deus assim quiser. Então, busque uma ajuda holística, corpo, alma e espírito, e você certamente vai ser bem-sucedido nesse processo de luto, tá certo? Se você conhece alguém enlutado, compartilhe com essa pessoa esse vídeo, esse áudio, que de repente essa pessoa pode estar precisando de alguma dica dessas daqui. Se você está passando por alguma situação desse tipo também, venha de alguma forma, pode conversar com a gente, né? Manda mensagem aí e escreve pra gente o que esse vídeo te ajudou. De repente você está passando por alguma situação e você pode ter visto nesse vídeo alguma dica que te ajudou. Claro que eu não estou falando aqui como especialista, não sou um psicólogo, né? Apesar de ter feito um curso de psicanálise, mas não sou especialista nesse assunto e nem desejo trazer um aconselhamento específico sobre isso. Eu apenas estou compartilhando aqui nas nossas conversas pastorais situações que a gente precisa lidar dentro do reino, dentro do gabinete pastoral, né, dentro das nossas conversas do dia a dia da igreja, tá certo? Então é isso, gente. Espero te ver no próximo vídeo. Espero poder conversar contigo numa próxima oportunidade. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Tchau!